Desde que me entendo por gente dentro da congregação cristã no Brasil, ouvia o nome do irmão Rubens com respeito. O povo o chamava de servo fiel, coluna da igreja, homem separado, ancião honrado. Quando ele entrava pela porta lateral, da comum com sua pasta de couro, Bíblia surrada e semblante sereno, parecia que a própria reverência caminhava com ele. Eu era apenas uma jovem quando o conheci. Lembro que, numa roda de irmãs mais velhas, ouvi uma delas dizer: "Esse homem tem a voz do céu. Quando ele prega, é como se a palavra queimasse o peito." E não era exagero. As mensagens que ele trazia realmente tocavam. Ele falava da graça com lágrimas, da correção com firmeza, e da misericórdia com uma doçura que desarmava até o mais endurecido. Rubens era daqueles anciãos antigos, que nunca deixavam um irmão sair da igreja sem um aperto de mão e um "Deus te abençoe, varão." Era presença constante em visitas de enfermidade, batismos, santa ceia e cultos de jovens. Orava com fervor, jejuava com frequência e, até onde sabíamos, vivia em total santidade. Sua esposa, a irmã Marli, era vista como uma mulher de oração, discreta, vestida sempre com roupas longas e véu dobrado. Era respeitada pelas demais irmãs. A união dos dois era tida como exemplo, sempre juntos nas reuniões, lado a lado nas campanhas de oração, firmes nas doutrinas. Anos passaram e ele se manteve ali, à frente da obra. Nunca buscou destaque além do necessário, mas era impossível não notá-lo. Dizia-se que muitos eram curados quando ele orava. Outros diziam que até revelações vinham através de suas palavras. O povo confiava cegamente. Quando o irmão Rubens falava, era como se Deus tivesse falado. E eu, como muitos outros, cresci tendo ele como um modelo do que era ser de Deus de verdade. Ele era o tipo de crente que dava medo de pecar perto, não pelo julgamento, mas porque parecia tão puro que a presença dele trazia à tona nossas falhas. Jamais passou pela minha cabeça, nem por um milésimo de segundo, que por trás daquela voz mansa, daqueles olhos piedosos, pudesse existir uma vida duplicada. Mas Deus vê além das fachadas, e ele sabia que algo muito grave estava escondido. Na época, eu era auxiliar de um grupo de irmãs. Organizávamos ceias, cultos especiais, e eventualmente tínhamos que lidar com questões administrativas junto aos cooperadores e anciãos. Por isso, via o irmão Rubens com certa frequência. Ele sempre foi gentil, mas reservado. Nunca dava margem para conversas longas, principalmente com mulheres. E isso, para nós, era um sinal de sabedoria. Numa pregação dele, certa vez, me lembro de uma frase marcante: "O Senhor conhece os atalhos do coração. Ninguém engana o céu. O que o homem planta, ele vai colher." Na hora, a igreja se encheu de glória. Mas anos depois, essas palavras voltariam à minha mente como um eco sombrio, pois o próprio Rubens seria descoberto como alguém que plantava sementes no escuro. Aos olhos da igreja, ele era intocável. Mas os olhos de Deus enxergavam a segunda casa, a segunda esposa, a segunda vida. O dia da revelação ainda estava longe, mas os primeiros sussurros começaram a aparecer. E quando tudo veio à tona, uma parte de mim, e da igreja inteira, desmoronou. Se antes tudo parecia perfeito, um dia algo mudou. Mas não de forma escancarada. Pelo contrário, o que aconteceu foi sutil, quase imperceptível. Mas para quem tem sensibilidade espiritual, certos ventos não passam despercebidos. Comecei a notar nas reuniões ministeriais que o irmão Rubens estava diferente. Ele não sorria como antes. As palavras eram as mesmas, mas o tom parecia mais tenso. Seu olhar, antes calmo, carregava um peso. Algo o incomodava. Não era visível aos olhos da maioria, mas o Espírito discernia. E Deus começava a preparar os céus para revelar o que estava escondido. Naquela semana, ele não compareceu à visita dos enfermos, nem à reunião com os cooperadores de jovens. Algo raro. Alegaram uma viagem, assunto familiar urgente, mas ninguém sabia de detalhes, e isso vindo dele já causava certo estranhamento. Na semana seguinte ouvi um comentário entre duas irmãs no corredor da igreja.
Dizem que o ancião Rubens tem família em outra cidade. Como assim outra família? Não sei. Ouvi dizer que ele viaja com frequência para lá, sempre sozinho. Aquilo me atingiu como uma pedra. Eu quis repreender. Pensei, é só fofoca, o inimigo tenta sujar o nome dos santos. Mas ao mesmo tempo, algo no meu coração não estava em paz. E isso me consumiu por dias. Decidi não comentar com ninguém. Apenas orei. Mas quanto mais eu orava, mais o peso aumentava. E então, algo muito estranho aconteceu. Durante uma reunião de Santa Ceia, vi o irmão Rubens no púlpito, mas era como se uma nuvem cinza o envolvesse. Não sei explicar. Era como se ele estivesse ali, e ao mesmo tempo não estivesse. Durante o culto, ele tentou cantar um hino. A voz falhou. Precisou parar no meio e pedir para outro irmão assumir. Isso nunca havia acontecido. Nunca. Naquela noite, algo estava sendo quebrado nos bastidores espirituais. E eu sabia que Deus estava começando a agir. Eu pedi uma resposta de Deus, mas sinceramente não estava preparada para recebê-la. Depois daquela santa ceia estranha, em que o irmão Rubens mal conseguiu cantar, algo dentro de mim já se preparava para o pior. Eu orava com lágrimas, jejuava, com sinceridade, e pedia a Deus que guardasse a igreja de qualquer escândalo, de qualquer mancha. Mal sabia eu que o que viria a seguir me abalaria profundamente, não só como irmã da igreja, mas como ser humano. Naquela semana, fui visitar uma irmã idosa que morava numa cidade vizinha. Ela era muito próxima do irmão Rubens. Inclusive, tinha uma das filhas que era criada na fé. Já tinham me dito que ele costumava passar muito tempo naquela casa em certas épocas. Durante a visita, eu notei muitas fotos espalhadas pela casa. Fotos de batismos, de visitas de irmãos, de festas de comunhão. Mas havia uma em especial que me congelou. Era uma foto do irmão Rubens, sentado ao lado de uma mulher que não era sua esposa oficial. Ela segurava uma criança de uns 4 anos no colo. Na legenda escrita à caneta estava: Nosso amado servo de Deus com a irmã Clara e sua filha Aline 2017. Clara? Filha? 2017? Fiquei gelada. Senti meu estômago embrulhar. Aquilo podia ser só uma visita? Podia ser algo inocente? Não. Meu coração sabia. O Espírito Santo me inquietava. Tentei manter a compostura. Mas dentro de mim, algo desabou. Eu voltei para casa confusa, enjoada, chorando em silêncio. Naquela noite, tive um sonho. No sonho, eu estava na congregação e o irmão Rubens estava no púlpito. Mas do lado dele havia 2 mulheres vestidas de branco, cada uma com uma criança nos braços. Ele tentava cantar, mas da sua boca saíam 2 vozes diferentes. A igreja estava em silêncio, ninguém reagia. Mas eu sentia que aquilo era um alerta. Acordei ofegante. Orei. Jejuei. Pedi confirmação. E então, 2 dias depois, a bomba estourou. Um dos cooperadores, revoltado, pediu afastamento da igreja. Ele revelou que há anos sabia que o irmão Rubens mantinha 2 famílias, uma em nossa cidade, com sua esposa oficial, e outra naquela cidade vizinha, onde morava Clara, com quem ele teve uma filha, escondido de todos. Disseram que alguns irmãos do ministério já sabiam, mas tentaram acobertar para não escandalizar o povo. Outros disseram que era apenas um pecado antigo e que ele já havia se arrependido, mas tudo ainda acontecia. A segunda esposa frequentava cultos escondida em uma outra congregação, e ele dividia o tempo entre as 2 casas. Meu mundo caiu. Aquele homem que orava por nós, que levantava os cálices da Santa Ceia, que abençoava nossos batismos, tinha um pecado oculto, um segredo duplo, uma vida em duplicidade. Foi como se uma parte da minha fé tivesse levado um golpe. Quando a verdade veio à tona, não houve como segurar. A notícia do ancião que tinha 2 esposas correu mais rápido que qualquer carta de circular. Aquela congregação, antes unida e silenciosa, se tornou um campo de guerra espiritual e emocional. Alguns irmãos mais antigos simplesmente se recusavam a acreditar. Diziam: isso é calúnia. O servo de Deus jamais faria algo assim. Estão querendo sujar o nome da obra. Outros
especialmente os mais jovens, começaram a se afastar. Diziam que aquilo era prova de que muitos estão no púlpito, mas sem estar no altar de Deus. Alguns passaram a frequentar cultos em outras denominações. Outros abandonaram a fé por completo. Foi um tempo sombrio. O irmão Rubens, ao invés de se humilhar, preferiu negar tudo publicamente. Disse que era intriga, que Deus estava provando sua fidelidade e que jamais se deitaria com outra mulher que não fosse sua esposa. Mas as provas apareceram. Prints de conversas, fotos atuais da filha bastarda, comprovantes de envio de dinheiro, até mesmo relatos da irmã Clara dizendo que ele a visitava nas sextas-feiras, dormia em sua casa e dizia que era um pacto espiritual que Deus havia permitido. A liderança da região tentou conter a crise. Houve reuniões, fechadas entre cooperadores, diáconos e até membros mais influentes. Muitos pediram o afastamento definitivo do ancião. Outros tentaram justificar com textos bíblicos, dizendo que Davi também teve muitas mulheres, e ainda assim foi um homem segundo o coração de Deus. Mas a verdade é que a vergonha caiu sobre a igreja. A imprensa local chegou a publicar a história em um site de notícias. A manchete era: ancião de igreja evangélica mantinha 2 famílias secretas há mais de 15 anos. O escândalo rompeu as paredes do templo e foi parar no mundo. E com isso, muitos corações se esfriaram. Eu mesma chorei por semanas. Não sabia mais em quem confiar. Todo culto era uma tortura. Ouvia os hinos, mas a paz tinha fugido do meu coração. Sentia que tudo o que eu acreditava estava contaminado. Comecei a me perguntar: como pode alguém orar tão bonito e esconder tanto pecado? Quantos outros estão ali no púlpito com segredos escondidos? Será que Deus ainda habita entre nós? Essas dúvidas foram como setas inflamadas na minha alma. Mas foi nesse momento de crise profunda que eu descobri uma coisa: Deus nunca deixou de ser Deus, mesmo quando os homens falham. E foi isso que me segurou. A verdade já havia se espalhado. A igreja dividida. Os comentários maldosos circulando por todos os lados. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o momento em que eu ficaria cara a cara com meu pai. Sim, porque além de ser o ancião, ele era meu pai. Eu cresci chamando aquele homem de exemplo de fé. Vi ele consagrar irmãos, batizar almas, ungir doentes. E agora, eu precisava encarar o homem por trás da voz doce do púlpito. Fui até a casa onde ele morava com minha mãe. Ele já sabia que eu viria. Estava sentado na varanda com a Bíblia no colo. Vestia aquele terno antigo, o mesmo que usava nos cultos de Santa Ceia. Mas o olhar estava vazio. Me sentei em frente a ele, e por alguns segundos o silêncio foi ensurdecedor. Foi ele quem falou primeiro. Filha, eu pequei, mas não sou o monstro que estão pintando. As palavras cortaram minha alma. Eu queria gritar, queria chorar, queria perguntar por quê. Mas tudo o que consegui dizer foi: você pregava contra o adultério. Enquanto vivia 2 casamentos, pai. Ele baixou a cabeça. Era mais forte do que eu amava as 2. Achei que podia administrar. Como se a fé fosse um negócio, como se a confiança da igreja fosse um orçamento a ser gerido. Eu não aguentei. As lágrimas desceram. Você destruiu a nossa casa. Você destruiu a igreja. Você me destruiu. Ele também chorou. Foi a primeira vez que vi meu pai quebrado. Não como homem de Deus, mas como homem pecador, fraco, enganado. Ele tentou se justificar. Disse que o diabo armou contra ele, que era tentado desde jovem, que se apaixonou de novo e não conseguiu romper. Mas nada disso importa quando o dano já está feito. Pedi que ele renunciasse ao ministério. Disse que se ainda houvesse temor de Deus em seu coração, ele precisaria se afastar, não por punição, mas por misericórdia. Ele não respondeu, apenas fechou a Bíblia e ficou olhando para o céu em silêncio. Naquela noite eu entendi o que é ver um ídolo cair, e pior, ver um pai falhar. Mas também entendi que só há um que é santo, justo e verdadeiro: Jesus Cristo. A notícia não demorou a vazar. A voz correu entre os bancos nas portas da igreja,
pelos corredores apertados das congregações vizinhas. O ancião será afastado do ministério, mas nada disso preparou meu coração para o culto daquela noite. Era um culto de doutrina. O templo estava lotado. A presença de Deus sempre se manifestava de forma especial nesses dias. Mas naquela noite, havia um silêncio tenso no ar. Não era reverência, era expectativa. E para muitos, escândalo. Meu pai chegou cedo, como sempre fazia. Terno escuro, gravata sóbria, Bíblia na mão. Mas ele não subiu no púlpito. Sentou-se. No banco da frente à esquerda. Sozinho. Cabeça baixa. Eu estava do outro lado. Minha mãe ao meu lado, com o véu caindo sobre o rosto. Ela segurava o inário com as mãos trêmulas. Eu podia ouvir sua respiração presa a cada verso cantado. O cooperador de jovens iniciou o culto. Hinos, orações, leitura da palavra. Mas todos sabiam. Aquilo era só o prólogo do que viria. No momento da palavra final, o anúncio foi feito. Com temor, a Irmandade é informada que o nosso irmão ancião está sendo retirado do ministério por motivos particulares e disciplina espiritual. O mundo parou. Alguns suspiraram, outros abaixaram a cabeça. Teve quem chorou, teve quem olhou para ele com raiva e teve, infelizmente, quem sorriu por dentro. Mas o que me feriu foi o olhar dele. Não era de culpa, era de alívio. Parecia que aquele peso que ele carregava, escondido por anos, finalmente havia sido retirado. Ele não olhou para ninguém. Apenas se levantou, caminhou até o meio da nave da igreja e ajoelhou-se. Ali, no meio da congregação, ele chorou como uma criança. Eu nunca tinha visto meu pai tão pequeno, tão humano. O mesmo homem que consagrou tantos, agora era despido diante de todos. Mas talvez, pela primeira vez, sincero diante de Deus. A igreja orou por ele, não com honra, mas com misericórdia. E eu chorei, mas não de vergonha. Chorei de dor. Chorei por ver um homem que amava a obra, mas se deixou levar. Por ver um pai que me ensinou a orar, mas esqueceu de vigiar. Naquela noite aprendi que a igreja é santa, mas os homens são falhos, e que às vezes Deus expõe-te para salvar. Depois daquela noite, meu pai sumiu das congregações. Durante meses ele evitava qualquer assunto relacionado à igreja. Não se sentava mais no banco da frente. Não conduzia mais o culto doméstico. Ele parecia apenas um homem comum. E isso para ele era quase como morrer por dentro. A vergonha foi tanta que ele cogitou se mudar de cidade. Não aguento mais o olhar das pessoas, dizia. Mas não era o olhar dos outros que o condenava. Era o peso da consciência. Eu, como filho, não sabia como lidar com aquilo. Parte de mim queria abraçá-lo. A outra ainda sentia raiva. Raiva por ele ter mentido. Raiva por ter manchado o nome que ele mesmo nos ensinou a preservar. Mas Deus nunca larga um vaso quebrado sem tentar restaurar. Certo dia minha mãe me disse: seu pai saiu hoje cedo. Disse que precisava falar com Deus. E ele foi para o monte, sozinho. Voltou só no fim da noite, suado, sujo, mas com os olhos diferentes. Não sei explicar. Era como se ele tivesse sangrado a alma no monte, e Deus tivesse costurado cada parte dela de volta. Nos dias que seguiram, ele voltou a ler a palavra, voltou a orar, voltou a chorar. Mas agora, como um servo que sabia que não merecia mais nada, e mesmo assim era amado, ele não foi restaurado no ministério e nunca pediu por isso. Mas o que Deus fez foi maior. Deus restaurou o coração do meu pai. Anos depois, ele começou a visitar presídios com outros irmãos. Contava seu testemunho. Falava de como até ancião pode errar, mas ninguém está fora do alcance da graça. Muitos internos choravam com ele. Alguns se batizaram. Outros escreveram cartas dizendo que aquele ancião caído os fez crer que ainda havia esperança. Deus o usava mais agora, no anonimato, do que quando ele estava no púlpito. E eu, como filho, percebi. Às vezes, Deus precisa quebrar o vaso para que o perfume que está dentro alcance quem nunca sentiria o cheiro da graça. Durante muito tempo eu confundia as duas. Achava que justiça era castigo, que misericórdia era passar pano, que quem erra tem que pagar.
Mas ver meu pai, um ancião, um homem admirado, um exemplo na igreja, cair e depois ser levantado por Deus, me ensinou algo que nem anos de doutrina tinham conseguido. Deus é justo, mas Ele é pai antes de ser juiz. Sim, meu pai errou. Mentiu, enganou, dividiu sua vida entre duas mulheres e feriu o nome da obra. Ele foi tirado do ministério. Perdeu a confiança de muitos. Alguns irmãos nunca mais o olharam da mesma forma. Mas sabe o que ele nunca perdeu? O olhar de Deus. Ele nunca deixou de ser filho. E foi nesse lugar de quebrantamento que eu vi o que a misericórdia faz. Ela não apaga as consequências, mas ela interrompe o ciclo da condenação. Ela estende a mão quando todos apontam o dedo. Hoje, como homem, olho para trás e vejo que aquela dor, aquela vergonha, não foi o fim da nossa história. Foi o recomeço. Meu pai não voltou a ser ancião, mas se tornou algo ainda mais forte. Um homem que conhece o Deus da misericórdia, não só de ouvir falar, mas de viver no chão do arrependimento, e eu aprendi a perdoar, a olhar para a cruz e entender que se Jesus morreu por pecadores, então até os que caem no púlpito têm chance de se levantar diante dele. Justiça me ensinou que há consequências. Misericórdia me ensinou que há recomeços. Hoje, conto essa história não para expor meu pai, mas para mostrar que até nos bastidores mais escuros, a luz de Cristo ainda brilha e transforma vergonha em testemunho.